Boa noite a todos. Hoje é estudo da palavra, em especial também. Vamos fazer assim, conhecimentos gerais. Vamos ver como é que tá essa galerinha, o Elton. Vamos ver o que é que eles estão conhecendo da verdade, para ficarem firmes no Senhor Jesus Cristo. Tá certo, Elton? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, deixa eu ver aqui. Tudo vai estar sendo agora, viu? Na horinha. Vamos ver o que é que o Senhor Jesus vai nos ajudar aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui, a gente vai ler também. Na reunião da Assembleia, quem é que deve cobrir a cabeça? É o homem ou a mulher? Vamos ver o que é que... A mulher. Olha, A mulher. A mulher. Será, Dal, que eles acertaram? Vamos ver. Nós vamos conferir tudo na Bíblia. vamos ver, ué. Tô achando que eles estão muito seguros dessa resposta aí, viu, Dal? Todo mundo. Quem é que vai dizer? Porque minha mãe Quem sempre é? usa. Minha mãe sempre cobre a cabeça. Olha o Elton. Ele tá vendo, viu? É. Vou chamar alguém para dar uma lida aqui, Elton. Deixa eu ver quem é que a gente não está vendo ler muito aqui. Quero ver aqui se vai ajudar a gente aqui nessa leitura. Sazaki chegou aí também, viu, Dal? Boa noite. Boa noite, Sazaki. Que beleza, que bom ter Sazaki aqui. Sazaki chegou. Sazaki, você pode ler para a gente, Sazaki, um pouquinho? Pode ser. Diz aí para a gente, como é que tá? Você está com o microfone hoje, bom? Sazaki ainda está sem o microfone. E chegou mais gente aqui, Oel. Chegou Rebeca Fonseca, Raquel Fonseca, Rafaela Fonseca. E tem mais quem aí também com vocês? Fala aí o nome. Abner. Quem foi que falou aí? Foi Abner? Ou alguém falou por ele? Quem foi, Rebeca? Raquel? Quem foi aí? Diz aí, vai. Foi Rafaela. Boa noite. Rafael. Boa noite, Rafaela. Ela aí, o Elton. Boa Rafaela. noite, Rafa. Hoje é estudo da palavra, em especial, conhecimentos gerais. Vamos saber de vocês como é que está o conhecimento de vocês. A pergunta já foi feita aqui. Na Assembleia, não somente na Assembleia, mas quando estiver lendo a palavra de Deus, quando estiver orando, quando estiver nos assuntos de Deus, quem é que deve cobrir a cabeça? É o homem ou a mulher? Quem A souber... mulher. Tá faltando gente aqui, viu? Quem é Rebeca? Raquel? Deixa eu ver quem mais aqui. Nossa. Quem? Quem é que deve cobrir a cabeça quando está lendo a palavra de Deus, orando? A mulher. A mulher. A mulher. Aí, o Elton. O Elton, eu vou deixar você, para você ver que é que vai ler, fazer umas leituras aí, você diz o versículo, Elton. Então vamos lá. Vou escolher um aqui, viu, Dal? Deixa eu ver quem vai ser o escolhido.
Será que Emily pode ler, será? Vamos saber se ela pode? Como é que tá aí, Emily, para você? Posso ler, irmão? Pode, então a gente vai para aqui a Bíblia, tá aqui, deixa eu só achar aqui a página. Pronto, está na tela. E a gente vai ler a partir do versículo 4. A gente vai ler o 4 até o 4 e o 5. Certo. Todo homem que ora profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então, a gente está vendo aí uma ordem, né? Um mandamento que é tanto para o homem quanto para a mulher. Então, como o Dal perguntou sobre as irmãs, qual que é a ordem aí para as irmãs? Vamos lá, vou pedir novamente Emily para ler o 5. Vamos prestar atenção. Mas toda mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Obrigado, Emily. Então tem uma ordem para que a mulher cubra a cabeça, não é isso? Então a resposta está certíssima quem falou. A mulher. Então na Assembleia, como o Dal falou, ou não estando na Assembleia também, mas estando envolvida com algum assunto da Palavra de Deus, lendo, orando, qualquer coisa desse tipo, também a ordem é que a cabeça da irmã, da mulher, seja coberta, né? Não somente na Assembleia, mas em casa, como o João falou aí, que vê a mamãe cobrindo quando está lendo, deve cobrir também, porque é uma ordem deixada para as irmãs aí cobrir a cabeça. Eu acho que tem alguém com a mão levantada. Vou ver. Se tiver, pode perguntar. Eu uso assim, mas eu às vezes fico na dúvida se na hora que estiver louvando, escutando um hino, se também tem que usar o véu. O véu não, no caso tem que cobrir a cabeça. Eu vou falar uma coisa aqui e vou pedir para ajudar aí na resposta. Quando fala véu aí, é usado um verbo que é velar ou cobrir. Porque a gente tem sempre já ficou na nossa mente que véu é sempre um tecido, né? Um pano, véu, um pano. Mas no caso da palavra aí, da Bíblia, quando ela está falando de véu aí, é no sentido de velar ou cobrir a cabeça. E aí o cobrir a cabeça pode ser com qualquer coisa que cubra a cabeça, um chapéu, um, uma toalha, alguma coisa que cubra a cabeça. Né? É só lembrando disso, porque Ludmila falou e eu me lembrei. E aí eu vou deixar para Dal responder essa pergunta de Ludmila, que é uma pergunta de muitas irmãs, né, que gostaria também de entender melhor esse assunto aí. Olha, nós acreditamos que quando existe o contato com a palavra de Deus, com as coisas relacionadas a Deus, aqui está assim, que ora e profetiza. Profetizar é falar também. E quando a gente está cantando, a gente está falando. Independente que a gente ouça um hino, a gente também está em contato com algo, um assunto de Deus, né? Porque em um hino vai falar da pessoa do Senhor Jesus,
pode falar alguma doutrina também em algum hino, lembrar algum versículo da palavra de Deus também no hino. E muitas vezes a gente pode até cantar junto esse hino. Então a gente vai estar também falando o hino, sendo que na ação de cantar. Então, o melhor, para a gente não arriscar desonrar a pessoa do Senhor Jesus, é melhor o homem ficar com a cabeça descoberta, já que ele pode fazer isso, mesmo se ele estiver ouvindo o hino, se ele pode, nesse momento, ele fica com a cabeça descoberta. E se uma irmã ou uma mulher estiver ouvindo o hino, é melhor ela ficar mais atenta em tudo, né? Ficar despreocupada, ela cobre a cabeça e vai ficar ouvindo o hino, bota um chapéu, bota um lenço, bota qualquer coisa. E como o Elton falou, aí é esconder o cabelo, né? Colocar a cobertura na cabeça, porque é uma ordem de Deus. Então, para a gente não ficar assim, na dúvida, se deve ou não, o que é que a gente faz? Se vai ouvir o hino, tem a ver com as coisas de Deus, cobre a cabeça. Se vai ler a palavra, vai estar proferindo também, falando, lendo, está falando, cobre a cabeça. Se vai orar, como já está dito aí, cobre a cabeça. Então, em toda ocasião que tiver os assuntos de Deus, cobre a cabeça, assim como o homem também não deve cobrir a cabeça. Ele fica com a cabeça descoberta. Aí fica tudo fácil, porque é bem simples tudo. E eu vou, sim, obrigada. eu vou aproveitar para só fazer um acréscimo aqui no que Dal falou, que essa questão aí é importante para a gente sempre, né? Vocês também que estão aprendendo e todo mundo que está aprendendo da palavra de Deus. Porque a gente saiu do sistema porque a gente recebeu do Senhor uma verdade que não tem, ou não está lá no sistema religioso. Cada um aqui recebeu essa verdade do próprio Senhor. A gente saiu do sistema, não porque a gente é mais sabidinho do que quem está lá. É porque o próprio Senhor, por misericórdia, trouxe esse entendimento para a gente de que o sistema não é bíblico, o sistema é religioso dos homens aí, né? E no sistema não é obedecido essa ordem. Praticamente 90% dos casos aí no sistema religioso, essa ordem ela foi abandonada, como muitas outras coisas. E não começou assim do dia para a noite o abandono dessas verdades. É coisas que são feitas aos poucos. Então vai deixando uma verdadezinha ali, tirando. Porque eu estava pensando numa coisa que eu ouvi de um irmão interessante, que ficou bem assim, gravado na minha mente, que ele falou assim, a gente não. A verdade não é abandonada de vez. São pedacinhos da verdade que a gente vai tirando que parece não fazer falta. Como esse aí que esse assunto que a gente está falando. Ah, peraí, eu acho que na hora de que eu estiver cantando o hino, não precisa. Eu pensava também dessa forma, não precisa. E aí, é um pedacinho da verdade que a gente abandona. Pouquinho parece não fazer diferença. Porque é só na hora do hino. Mas quando eu for ler, eu vou colocar. Quando eu for na Assembleia, eu vou colocar. Mas aqui eu acho que não precisa. Então são pedacinhos que a gente vai abandonando. E que quando a gente olha para o sistema, houve um abandono praticamente de quase toda a verdade da palavra de Deus. Então, para a gente não correr o mesmo risco, né, e da gente individualmente e negligenciando a palavra de Deus como ela é, então é como o Dal falou tudo aí. Permanecer no que está escrito, na simplicidade do que está escrito. Porque aí a gente está em paz quanto à nossa obediência à palavra, né, fazendo tudo tranquilamente. Deu para entender, Ludmila? Fala um pouquinho aí, vá. Deu sim, irmão.
Pronto, isso é para a gente não ficar inquieto, né? Então, para não ficar inquieto, faz logo o que é mais simples. Olha, vou botar logo a cobertura, no caso a mulher, né? Fica logo coberta e o homem já se prepara também e fica sem a cobertura. O Elton, você tem alguma pergunta, Elton? Ou alguém aí tem uma pergunta para fazer? Acho que não tem não, Elton. Então, você tem alguma pergunta? Deixa eu ver alguma aqui para eles, viu? Só um minuto aí. Eu estava pensando em um aqui, eu estava tentando achar o versículo aqui, só um minuto. Achei aqui. Então a pergunta é: quantas. Deixa eu ver se eu faço assim, dessa maneira, se eu coloco assim, que fica mais para vocês entenderem. Quantas igrejas existem na Bíblia? Quantas igrejas existem na Bíblia? Eu acho que é só uma, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Aí se tivesse mais de uma igreja, seria tipo uma separação. Quem mais arrisca responder aí? A mesma resposta. E você, João Miguel, você acha o quê? Na sua Mesma rua tem, resposta. na sua rua tem quantas igrejas, você sabe dizer? Eu acho. Não sei, eu não sei quantas tem, não. Eu acho que não tem nenhuma. Eu acho que não tem nenhuma. Tem nenhuma. Tenho certeza que Porque o vento bate nenhuma, aqui em porque cima. nunca vi alguma. Só se alguém fez. Alguém fez agorinha. Alguma igreja. Alguém mora numa rua aí que tem mais de uma igreja? Sim, aqui onde eu moro, não dizer das pessoas, assim, no caso nem esse. Tem umas três, mas a gente sabe que no caso, esqueci a palavra, é denominação. Só no caso, Isso, agora denominação. eu vou fazer mais uma pergunta. Quem consegue entender, diferenciar, explicar por que existe uma só igreja, como Ludmila falou, na Bíblia, e existe, a gente costuma falar assim, de igrejas. Aí, ó, no caso de Ludmila, são 5 igrejas, quando na Bíblia só há uma igreja. Quem consegue entender por que acontece isso aí? Quando se fala de muitas igrejas. Então, assim, em Salvador, Dal deve saber aí, só igreja católica tem um monte, né, Dal? Só de igreja católica deve ter umas 300. 300. Mas, é como Ludmila falou aí, não é a igreja que a gente encontra na Bíblia. Vamos abrir o versículo, eu vou pedir alguém para ler. O versículo que eu estava em mente. Se Dal souber outra aí, a gente lê também. Vamos lá, Atos 2, versículo acho que é 47. Quem vai ler, Dal? Escolhe um aí agora.
Moisés. Moisés, vamos ver se Moisés consegue. Como é que tá aí para você, Moisés? Dá para ler. Vamos lá. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então a gente vê aí, ó, no versículo que tá louvando a Deus, obrigado, Moisés, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, falando dos discípulos ali, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, não é? Às igrejas, à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então, existe uma só igreja, mas a gente ficou contaminado por um sistema que não é bíblico, que ensina que templos religiosos, né, como Dal falou, em mais de 300, são chamados de igrejas. E a gente acostumou com isso e todos falam assim, a igreja lá na minha rua, assim assado, a farmácia fica perto da igreja, a, a igreja lá do bairro tal, porque a gente ficou condicionado, né, porque as coisas, uma coisa é falada, até que fica, né, todo mundo condicionado com aquela coisa como sendo uma verdade, né? Mas aí o que eu estava querendo trazer aqui é, se vocês entendem bem que na Bíblia há uma igreja, o corpo de Cristo, ou seja, todos os salvos no mundo inteiro. Essa é a igreja de Deus. Todos os salvos. Tem 30 mil salvos nos Estados Unidos, 200 mil salvos no Brasil, 500 mil salvos no Japão, um exemplo. Todos esses aí é a igreja de Deus, a única igreja na Terra. O resto que a gente tem, a gente ouviu a vida inteira como igreja tal, isso são templos religiosos que os homens constroem, né, junta lá um dinheiro, arruma uns pedreiros, levanta os tijolos, bota uns bancos dentro e passou a se chamar isso de igreja. Isso é falta de entendimento do que realmente é a igreja. A igreja é uma companhia de pessoas salvas, né? São todos os salvos, né? Vocês compreendem essa questão? Você entende, João, essa questão, João? O que é a igreja de Deus, como está na Bíblia, e essas chamadas denominações e templos religiosos também que são chamados de igreja? Você consegue entender isso, diferenciar que lá isso é só uma questão cultural, ou seja, um erro que os homens criaram e que ficou, né, como uma verdade, mas que não está na Bíblia, não existe. E a Sim. verdadeira a igreja de Ô, Deus, irmão, que é a... Oi, irmão, pode falar, mas João. eu só entendo a metade por causa que quando também eu fui beber água e também eu fui beber água e eu vi que tinha uma barata aí eu tipo e também fiquei, eu chamei meu pai. Eu não ouvi porque eu tava falando com ele. Ah, tranquilo. A gente estava falando sobre a questão se vocês entendem o que é a igreja. Você sabe que quando a Bíblia fala de igreja, olha só o versículo, ó, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, versículo 47 aí na tela, ó. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu estava perguntando assim, se vocês entendem essa questão, porque a gente vê, como você falou mesmo, que acho que na sua rua não tem nenhuma, muitas religiões que levam o nome de igrejas, né, como se existisse várias, e cada um escolhe a que acha melhor, mais legal, para poder ir e vai.
Mas você entende que isso aí não é bíblico? Entendi. Que há uma só igreja e que o que a gente aprendeu como igreja não existe na Bíblia? Eu entendi agora. Ah, bacana. Obrigado, irmão. Mais alguém aí tem essa dúvida? Todos entendem isso, essa questão? Se não tiver dúvida, a gente pode seguir, ó. Pronto. Então todo mundo já entendeu, né? Igreja na Bíblia significa pessoas salvas. Mas a igreja aqui do mundo que o pessoal fica falando, eles dizem que é o quê? Fala aí, Moisés. O pessoal diz que é o quê a igreja aqui que ficam falando? Quero ver se Moisés aí tá ligado. Eles falam que é igreja, irmão. Oi? Fala aí. Eles falam que é igreja normal. Eles dizem que o edifício, aquele edifício que as pessoas vão lá e se reúnem ali dentro, eles dizem que aquele edifício ali é que é a igreja. Mas na Bíblia até. Oi? É isso mesmo, irmão. Irmão, ele fala que isso é igreja. É, aí como eu tá falando. O edifício, como é que pode ser? Um edifício, uma casa parecendo com a nossa, ou que mora em apartamento. Deus está dizendo que a igreja dele são pessoas que salvam. O homem diz que não, a igreja são os edifícios, são as casas, apartamentos, onde os cristãos vão lá e se reúnem. Tá certo isso? Ei, Rebeca. Rebeca colocou aqui. E eles dizem também que é a casa de Deus. Eu vou botar um versículo aqui, Well, viu? Que Rebeca colocou aí. Vamos lá. 1 Timóteo, vamos ver na Bíblia o que é a casa de Deus também. Hoje, 1 Timóteo 3,15. Vamos ver aqui. Aí. 1 Timóteo 3,15. Aqui é. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Se a igreja são pessoas, então a casa de Deus também é o quê? Pessoas. Não é um edifício, não é como chamado aí, templos. Agora, vou pegar essa pergunta aí, Welton, sua. Na Bíblia, hoje, o templo de Deus hoje para a igreja, é o quê? Quem é que sabe dizer? Quem é o templo de Deus? As pessoas, aqueles que são acrescentados ao corpo de Cristo. Quem mais se arrisca aí? Maria, Cauã, Heloísa. Heloísa tá aí? Não sei se a Heloísa tá. Enzo. Enzo não pode abrir o microfone. Quem é que mais se arrisca em falar? O templo de Deus aqui hoje é o quê? Já ouviu um aí, viu? Esperar mais um pouquinho. Vou botar o versículo. Então, já vou falar que é para a gente ir para outra pergunta. Pronto, Enzo botou aqui, ó, todas as pessoas que creem nele. Então, a igreja de Deus são as pessoas.
E o templo de Deus também são as pessoas. Então a gente já vê que não tem nada a ver com as coisas do homem aqui nesse mundo. Tudo são as pessoas. O Senhor Jesus foi uma pessoa e nós também, cristãos, seguimos uma pessoa. A gente não segue uma religião, a gente segue uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu achar aqui o versículo, El. Acho que está em Coríntios, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Deixa eu ver aqui, acho que é 1 Coríntios 3. Alguém sabe aí? Pode me dizer. Vou chamar um aqui para ler. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, que é que está pouco lendo. Maria. Vamos ouvir a voz de Maria. Lê esse versículo para a gente, Maria. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabia não, Elton, que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Você não sabia disso não, Elton? Sabia. Essa eu sabia. Você sabia, Ludmila, disso? Rebeca, Raquel. Fala aí, vai. Sabia. Então, olha aí quem é o templo de Deus. Todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, também o templo de Deus é a casa de Deus, que são as pessoas. Então, aquilo que o homem coloca lá, dizendo que é a casa de Deus, que é o templo de Deus, que é a igreja de Deus, é tudo mentira. Eles tiraram tudo da palavra de Deus e fizeram tudo ao contrário. Pode falar, Well. Vou perguntar para João Miguel. João Miguel, você já viu uma igreja de rua? Vou falar assim, para a gente diferenciar a verdadeira igreja de Deus, da Bíblia, com a igreja dos homens, que a gente acostumou chamar de igreja, né? Igreja de rua, vamos falar assim. Você já viu uma igreja de rua? João, você conhece? Em algum lugar aí que você andou em Salvador, você já viu alguma igreja católica ou outra qualquer? Se estiver falando, tá fechado, viu, João, o microfone. Não sei se o João tá por aí ainda, mas eu vou fazer o seguinte, vou perguntar para Ludmila para a gente adiantar aí. Ludmila falou que tem quantas 5 igrejas na rua dela, mais ou menos. Você já viu alguma dessas 5 igrejas, não já, Ludmila? Sim. Nessa igreja que tem na sua rua, alguma delas aí tem nariz? Tem o quê? Nariz? Eu não sei se eu escutei bem nariz, ou é porque eu tô... É isso Nariz? mesmo. Tem não? Não, nariz? E ouvido? Peraí, irmão, fala de novo aí pra me entender que agora minha mente bugou. Ouvido, nessas igrejas que você tem na sua rua aí, tem orelha? Tem uma orelha do lado assim do outro? Não. Tem não, né? Eu também nunca vi assim, pelo menos aqui em Poções, as daqui, só se for em Salvador pode ter, mas aqui em Poções também as daqui não tem orelha, não tem nariz, tem nada disso. É sem orelha, mas a gente vai ver um versículo aqui. Vou pedir para abrir lá em Atos novamente. Só para a gente finalizar aqui, para a gente ir para a próxima. Atos 11, versículo 22, eu vou pedir Ludmila para ler. Que já está aí respondendo a pergunta. Deixa eu ver, versículo 22, então.
eu ver se é esse mesmo. É. Pronto, vamos ler. Vamos ler esse aí, Ludmila, por favor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Que igreja é essa aí que tem ouvido, Ludmila? Não sei, e chegam. Quem sabe dizer que igreja é essa aí que tem ouvido? Chamamos nós. Ou quem respondeu aí foi Miqueias? Foi. Quem mais acha que Miqueias está certo aí? Estamos na igreja de Cristo. Miqueias acertou, Dal, será? Certa resposta! Certa a resposta. Essa igreja aí que tem ouvidos são as pessoas, os salvos por Cristo, que estavam aí em Jerusalém. Por isso que está falando que chegou estas coisas, que chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja. Porque se não for, se Salvador não tiver desse tipo de igreja aí com orelha, aqui em Poções não tem dessa não. As daqui, as igrejas de rua aqui é tudo sem orelha. Só que essa da Bíblia aí tinha ouvidos aí, ó. São as pessoas que estavam em Jerusalém ali, os salvos por Cristo, são a igreja de Deus. Como todos os salvos aí em Bom Jesus da Lapa, junto com todos os salvos em Poções, em Salvador e no mundo todo, é a igreja de Deus e tem ouvidos, nós temos ouvidos e ouvimos as coisas. Entenderam, crianças? Olha o Elton aqui também. Pode falar. Camila e o Andelmo. Não é isso mesmo? Camila e Júlia. Ou é outra Júlia, Camila? Ah, Atendeu, não, disse. não. É com a Adelmo não. Adelmo aqui é Mutuípe. Mutuípe. Isso, Adelmo é de Mutuípe. Tá lembrando de Atenilde aqui. É, rapaz, Adelmo. Que bom falar com a Adelmo. Então, todo mundo aí tá entendendo, né? Se tiver alguém que não esteja entendendo, levanta a mãozinha e diz assim, não entendi. Alguém não entendeu? Se não levantar a mão, então a gente sabe que entendeu. E vou botar esse versículo aqui, ó. 7:48. Atos 7:48. Ó. Se alguém está dizendo que aquele edifício é a casa de Deus, olha o que a Bíblia diz aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Rebeca, lê esse versículo para a gente, Rebeca. As pessoas ficam dizendo que o edifício ali, aquele templo ali, aquela casa, é a casa de Deus ali. O que é que Deus está dizendo aí nesse versículo? Fala aí, Rebeca. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Pronto. Quando vocês estiverem na rua, ou alguém vir falar para vocês assim, ali, aquele edifício ali que chamam de igreja, ali é o templo de Deus, ali é a casa de Deus.
Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Lembra que o Elton falou que eles pegam um pedreiro e constrói ali, igual a casa da gente? Deus não habita em templos ou edifícios feitos por mão de homens. Pronto. É assim que a gente vê que os homens ficam mentindo. Por isso que a gente tem que se apartar. Mais alguma pergunta, alguém? Vamos lá, Elton. Aproveitar o tempinho aqui, hein? Vamos ver se eles têm mais alguma pergunta. Ludmila, eu fiz a brincadeira lá da orelha para a gente ver que é tão ridículo o pensamento, né, religioso do homem, sem noção, que fica estranho quando comparado com a palavra de Deus. Era só isso porque eu estava lembrando desse versículo. Mas você entendeu, né? Entendi. É porque na hora que o senhor falou de nariz, aí minha cabeça bugou. Aí quando eu fui ler, aí depois eu estava tentando raciocinar. Aí, por isso que eu tinha respondido que não sabia. Mas que mexeu com minha cabeça, sabe? Eu sofro de TDAH. Ah, beleza. Foi entendido. Tem mais alguma? Ah, Ludmila levantou a mão. Pode falar, viu, Ludmila? Fica à vontade. É que tem um versículo que eu estava lendo em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, no capítulo 3, aí do versículo 10 ao 13, foi a partir do 10, acho que ao 11, que eu não consegui assim, muito bem compreender. Aí eu queria, né, se pudesse aí, poder me ajudar a ter um pouco de ter esclarecimento desse versículo. No caso do 10 até o 13. Você me dá uma raiva, velho. Você. Vamos lá, Dal. Vamos lá. Vou chamar aqui para ler, viu? Para ninguém dormir cedo aí logo não. Raquel, lê o primeiro versículo aqui, esse 3:10 para a gente. Raquel não está aqui, não, irmão. Raquel não está aí, então deixa eu ver aqui. Cecília, lê para a gente, Cecília. E depois Emily lê o 11. Qual versículo, irmão? 1 Coríntios 3:10. E depois lê o 11. Cecília, 10 e Emily, 11. Segundo a graça de Deus que foi me dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Adriele, lê agora do 12 ao 13. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Prontinho. O Elton, a gente pode ir até 9:10, viu? Para ver se ainda dá tempo de responder rapidinho aí. Valeu? Você quer começar aí? Pode iniciar aí. Pronto, é rapidinho aqui. Então, vamos lá. Aqui é Paulo falando aos Coríntios, que, de acordo com a graça de Deus, que foi dada a ele, como um arquiteto muito sábio,
ele colocou um fundamento. Esse fundamento é o que a gente está aprendendo hoje sobre a sã doutrina para a igreja. A sã doutrina da igreja é o fundamento, e o fundamento, a base da sã doutrina da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele diz assim, ele como um arquiteto sábio, ele colocou esse fundamento. E aí depois a gente vai edificando. Eu, Elton, Ludmila, Rebeca, Maria, Cauã, Ana Carla, vai edificando sobre isso aí que Paulo já colocou. E depois no 11 ele diz assim, vou tirar aqui para a gente ler melhor. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que ele já colocou, o qual é Jesus Cristo. Então isso aqui é o que a gente aprende para a igreja, que são as verdades da doutrina, da sã doutrina, para a gente que pertence à igreja. É isso que Paulo está falando. E ele foi sábio em fazer isso, porque Deus deu sabedoria para ele. E aí, se você quiser continuar aí, Welton, você continua. E é como a gente estava falando agora há pouco, né? A gente falou da cobertura, a gente falou do que é realmente igreja segundo a Bíblia, né? Então é sobre essas doutrinas que foi dada à igreja, né? Que os apóstolos escreveram aí, que nós somos edificados. Aí a edificação aí está falando de um edifício ou de uma construção. Ou seja, quando eu estou crescendo, esse edifício está subindo, as paredes, ó, ele está crescendo para cima, subindo, 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 bota um tijolo, bota outro tijolo, bota outro tijolo. Aí no sentido da edificação aí, é do ensinamento, do aprendizado. Ou seja, por isso que ele vai falar assim, ó. Veja, vamos ver onde é que está. Cada um como edifica. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Esse fundamento aí que já foi dado, né, que o qual é Cristo. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, se eu tiver aqui, Dal também, o outro qualquer, ensinando a vocês coisas que não são bíblicas, nós estamos edificando de uma forma errada vocês, ou não estamos nem edificando vocês. Por isso que ele está dando uma orientação aí, veja cada um como edifica sobre ele. Então, o ensino, a edificação da igreja de Deus, que nós somos, a Bíblia chama a gente, cada um, de pedras vivas, né? Nós somos pedras vivas, e usa também essa alusão ao edifício, né? O Senhor Jesus, ele está edificando a igreja, ou seja, salvando Ludmila, colocando nesse edifício, salvando eu, colocando nesse edifício. Então, essa igreja de Deus, ela está subindo para esse edifício. Cada salvo é uma pedra nesse edifício. Mas existe também a edificação, assim, de pessoa para pessoa, de salvo para salvo. Então, sobre o fundamento, a gente é edificado, e sobre a doutrina dada à igreja é que a gente cresce, aprendendo, sendo edificados, todos. Não sobre outros ensinos que não são bíblicos. Por isso que a gente vê hoje, né, no sistema, tanta coisa errada, que eles saíram do fundamento. Então, vamos ver, o edifício subiu torto, as paredes subiram tortas, o edifício não está alinhado, né, corretamente. Então, por isso que ele está falando aí essa edificação, ou seja, esse ensinamento tem que ser sobre, né, primeiro, Cristo é a pedra desse edifício, que sustenta tudo, e toda a doutrina dada aos apóstolos, ela deve ser ensinada, né, para que cada uma pedra viva como nós, né, nós cresçamos num aprendizado, né, da palavra de Deus. Não sei se você consegue compreender, Ludmila.
Se ficou claro, se ficou um pouco confuso. Ficou claro, irmão, consegui compreender. Obrigada, hein? Sabe quando a gente usa o termo assim, a gente ouve alguma coisa e diz assim, oh, eu fui edificado por aquilo lá que o irmão falou, né? Ou seja, eu aprendi, né? Eu conheci mais, eu cresci mais um pouco no conhecimento, né, do Senhor, da palavra de Deus, né? Porque aí a pessoa que estava falando aí do qual a gente foi edificado, ele falou segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina correta, bíblica, por isso que aí nós somos edificados corretamente, né? Digamos assim, a parede está subindo certinha, não está torta. Agora, se eu falasse aqui, ó, Ludmila, acho que você precisa usar a cobertura quando vai falar não. Então eu ia estar ensinando você errado e você estava sendo mal edificada. Ou seja, não ia, não ia estar certo, né? A parede aí, digamos assim, vou usar esse dizer assim, a parede de Ludmila ia crescer torta, porque ela estava sendo edificada com o ensinamento errado. Quem ficou em dúvida, levanta a mão. Se não levantar a mãozinha, então não ficou em dúvida. Vou só complementar aqui também. É isso aí. Se alguém estiver ensinando uma coisa que não é da sã doutrina, então a gente pode, ó, descartar, a gente deixa de lado, a gente diz assim, não, isso aí não serve, porque não é da sã doutrina. Tudo que está sendo ensinado tem que ser pela sã doutrina para a igreja, porque isso já foi colocado pelo apóstolo Paulo. Então, quando a gente fala alguma coisa em relação à igreja, tem que ser de acordo à verdade do que já está escrito. Senão, não serve para a gente. Mentira não serve. Só o que serve é a verdade. Então, Elton, aí, já entenderam, Elton? São 9h07, Elton. Deixa eu tirar aqui. Pegando o nosso horário. Então a gente vai finalizar hoje nossa reunião de estudo, graças ao Senhor. E a gente vai dar graças aqui para a gente finalizar. Então vai tirar a gravação aí.